Olá, minhas amigas, meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Estamos aqui para mais um estudo relativo ao Evangelho por Emmanuel. E para contextualizar, trouxemos aqui o trecho do chamamento dos 4 primeiros discípulos, em Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 25, que também esse chamamento dos 4 primeiros discípulos está retratado em Marcos, capítulo 1, versículos de 16 a 20, e em Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Bem, Marcos não acrescenta algo a mais do que Mateus. Os evangelhos são muito parecidos, o de Marcos e de Mateus, quanto ao chamamento dos 4 primeiros discípulos. Lucas não, Lucas fala da pesca milagrosa realizada por Jesus, mas nós não vamos trazer aqui o evangelho de Marcos nem de Lucas, fica para a leitura como dever de casa, para que o vídeo não fique tão longo, né? Então vamos ao contexto. Enquanto circulava junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede circular no mar, pois eram pescadores. Disse a eles: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Avançando dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, o pai deles, restaurando suas redes, e os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. E percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, proclamando o evangelho do reino, curando toda doença e toda enfermidade entre o povo. A sua fama espalhou-se pela Síria inteira, vejam só, e trouxeram-lhe todos os que estavam mal, acometidos de diversas doenças e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou, e seguiram-no turbas numerosas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Pois bem, o estudo de Emmanuel é justamente relativo ao último versículo, o 25, e ele repete aqui: E seguiram-no turbas numerosas da Galileia, de Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. E o título do estudo é Ajudemos a Vida Mental. Então vejam, nós praticamos diversa forma de caridade. Nós praticando o bem, podemos comprar o remédio ao enfermo, ao faminto nós compramos o pão, nós podemos dar aula de matemática, português para crianças carentes, e é o que nós fazemos há mais ou menos 15 anos, uma equipe de professores. Porém, é o ensino do Evangelho que vai direcionar as almas para Deus. Óbvio que nós temos que atender todas as necessidades, mas tendo as necessidades atendidas, é fundamental o ensino do Evangelho para direcioná-las ao Cristo, né? Então, ajudemos a vida mental. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Ele está falando de hoje. Muitas pessoas hoje, e cada vez mais, estão à busca de Jesus, movimentando os seus recursos. Às vezes são parcos, são poucos recursos, mas a pessoa movimenta os seus recursos para tentar encontrá-lo. Procede de todos os lugares, sequiosa
de conforto e de revelação, né? Procede de todos os lugares sequiosas de uma paz interna e de uma revelação. Não é uma maravilha nós ouvirmos, por exemplo, o nosso anjo guardião? É uma revelação extremamente agradável à alma humana, né? E ele continua: inútil a interferência de quantos se interpõem, de quantos se inserem, de quantos se introduzem entre ela e o Senhor. Porque, de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Então ele está comparando a história nos seus diversos períodos, nos seus diversos séculos, né? E que a interferência de pessoas entre Jesus e a multidão, né? A introdução de pessoas entre Jesus e a multidão, ela é inútil, porque a busca e a esperança dessas pessoas crescem e elas seguem em direção a Jesus. E de certa forma ele tem toda a razão. Por exemplo, do século I ao século IV, tivemos a perseguição dos cristãos de Nero a Diocleciano. No século IV, quando o plano espiritual superior, na busca de evangelizar o mundo, reúne o cristianismo à política do mundo no império de Constantino, o plano espiritual superior tinha por interesse evangelizar primeiro as autoridades e elas, evangelizadas, evangelizarem o mundo. Mas o que acontece? A Igreja de Roma, ela interfere, ela se introduz, desejando ela ser senhora e censora de todas as igrejas, no mundo. Nós tivemos o período da Inquisição, desde o século XII, né? E oficializada em 1231, e que seguiu a Inquisição medieval até o século XV. E posteriormente tivemos a Inquisição medieval, a introdução da igreja entre a multidão e Jesus, né? Com extrema agressividade nos países católicos, em especial em Portugal, na Espanha e na Itália e na América, que durou até o século XIX. Nós podemos ter exemplo dos valdenses, de Pedro de Vaux, da cidade de Lyon, que, sendo um homem rico, emocionado com a pregação de um evangelho, ele vai doar todos os seus bens aos pobres, né? Vai traduzir o texto religioso para o francês, ele era de Lyon, na França, e junto com seus amigos vai pregar o cristianismo no molde do cristianismo primitivo. Foi excomungado pela igreja, ele e os pobres de Lyon. E esses valdenses, podemos dizer assim, semelhantes a Pedro de Vaux, eles surgiram, na verdade, se bem me lembro, o século XII, o século XI, e foram até o século XVI, na Reforma Luterana, quando no século XVI aparece Lutero, Melancton, Calvino, Erasmo, a criticar o Papa Leão X. Porque, vejam, intrometido o Papa Leão X entre a multidão e o povo, ele criou, inclusive, o livro das taxas sagradas, né? O livro das taxas sagradas, através do qual mesmo os crimes mais bárbaros, mesmo os crimes mais hediondos cometidos contra a humanidade tinham perdão através do pagamento de um determinado valor, né? No século VIII, a igreja recebe de Pepino Breve 20% do território italiano, né? Para si. Então vejam, a igreja é introduzida entre a multidão e o Cristo, e ela foi detentora de vasta extensão de terra em toda a Europa cultivável, na Alemanha, na França, na Inglaterra, chegou a ter 20% a 30% do território dessas regiões, né? E, por exemplo, durou até o século XIX, até o Código de Napoleão, em 1804,
em que o único documento civil que se tinha era a certidão de batismo. De modo que se os pais eles eram excomungados, eram pecadores, eram de outras religiões, os seus filhos não tinham certidão de batismo. Assim, eles não podiam comprar propriedades, eles não podiam herdar bens da família. Na morte dos pais, os bens eram então confiscados. E vejam que dificuldade, né? Até que Napoleão, em 1804, com o Código Civil, começa na França, e depois, como ele expande para toda a Europa o seu domínio, começa a exercer os direitos civis, libertando o homem justamente da igreja que se interferia, se interpunha entre a multidão e o homem. E isso, por exemplo, a igreja também afirmava que as pessoas católicas tinham direito de serem enterradas em solo sagrado, que era dentro da própria igreja ou das suas imediações. Excomungados, pecadores, pessoas de outra religião ou seus filhos eram enterrados em solo profano, distantes da igreja, portanto, estavam condenadas ao inferno. E não tinha para esses enterrados em solo profano o que tinha para aqueles enterrados em solo sagrado. A missa, as orações, o tocar dos sinos, né? E no Brasil isso durou, se na Europa vai diminuir por volta no início do século XIX, a partir do Código Civil de Napoleão, em 1804, isso no Brasil vai modificar depois da proclamação da República. Então, se bem me lembro, a partir de 1890 é que surge um decreto separando o Estado da Igreja e o Estado começa a oferecer aos cidadãos brasileiros os direitos civis que eram anteriormente fornecidos somente pela Igreja, né? E até hoje nós não temos muitas igrejas que obrigam as pessoas ao pagamento de valores pecuniários, ao pagamento do dízimo, para que a pessoa encontre a salvação, para que os fiéis encontrem a salvação? Sim, não é uma interferência, uma interposição na introdução desses religiosos entre a multidão e Deus? Sim, como diz Emmanuel, isso é inútil, cada vez mais inútil. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Quer dizer, na condição de aprendizes, com extrema humildade, é abençoada toda a colaboração nesse sentido de ajudar o desenvolvimento da mente, da vida mental dos outros, né? Na condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista, quer dizer, líder político, chefe de Estado ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se, ajudar a engrandecer o povo. Boa vontade e cooperação e não obrigatoriedade e não rispidez, né? Representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana, da fraternidade, e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem e colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina, né? Que maravilha, não é? Para que nós aprendamos a pensar, né? De modo que se efetive a sintonia da nossa mente com a mente de Deus. Descerra-se, quer dizer, abre-se, desvela-se, revela-se à nossa frente precioso programa nesse particular, precioso trabalho desse particular. Qual? A alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação.
Vejam, alguns exemplos ele nos traz, né? Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo na prática da bondade, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas e a meditação. Seja a nossa tarefa primordial, essencial, fundamental, o despertamento dos valores íntimos e pessoais dos outros. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Não é isso? O Chico nos trazia significativos exemplos, muitas contribuições para que nós trabalhássemos no lugar em que nós nos encontrávamos, realizando a nossa parte de tarefa no bem, porque a nossa parte de tarefa no bem não pode ser substituída por ninguém, nem mesmo por ele. Ele é o cérebro do Brasil e todos nós, recebendo seus ensinos, fazemos a nossa parte que nos cabe na atividade em que nós nos encontramos. O Divaldo, a mesma coisa. Então, orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção, né? É através da orientação, da sublimação do pensamento que nós garantimos a redenção, a regeneração, a libertação do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna, né? Para a vitória da vida eterna, para que nós tenhamos vida em abundância, uma energia de ânimo, uma energia de felicidade e possamos, após a reencarnação atual, nos dirigirmos a colônias espirituais superiores, em que justamente a energia de vida de espíritos mais elevados do que nós nos alimenta, porque eles possuem uma energia de vida eterna e o que eles mais querem é nos doar essa energia. Meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Luz e paz para todos.